Imagine acordar em um mundo onde todo o chocolate existente é rosa. Esse doce já é irresistível, e com essa cor deixa seus olhos vidrados. Só de olhar, sua boca já começa a salivar. Você pega o chocolate rosa e finalmente dá uma mordida nessa obra de arte. Ele é gostoso, mas não tem sabor de chocolate de verdade. Existe um grande debate sobre o rosa ser ou não um quarto tipo de chocolate. Temos o amargo, o branco, o ao leite e agora o rubi? Não exatamente, mas relaxa, vamos entender o porquê. O chocolate rubi surgiu no mercado em 2017, por obra de uma empresa suíça-belga chamada Barrique Lebo. Como ele é feito, continua sendo um segredo comercial, mas a companhia falou um pouquinho sobre o processo. Você pode não saber, mas transformar grãos de cacau em chocolate leva tempo. Após colhidos, os grãos precisam ser secados e fermentados, e geralmente é esse processo de fermentação que dá ao doce seu sabor rico e complexo. Aí, os grãos precisam ser tostados. É nessa etapa que eles adquirem a cor escura de chocolate com a qual estamos acostumados. Após triturados, a última etapa do processo é derretê-los até a obtenção de um creme, que será misturado a açúcar, manteiga, leite ou qualquer outro ingrediente que você desejar. Alguns grãos de cacau são naturalmente arroxeados e escurecem mais durante o processo de fermentação. Mas para fazer o chocolate rubi, os fabricantes têm que interromper a fermentação pela metade. É assim que preservam um pouco da roxidão natural dos grãos que, misturada a outros ingredientes secretos, se torna rosa. Se este vídeo estiver dando água na boca, vá a uma loja mais próxima e procure um Kit Kat rubi. Você provavelmente perceberá que ele possui uma textura parecida com a do chocolate branco, mas o sabor é levemente ácido e frutado, certamente por causa do processo de fermentação que acabamos de falar. Caso você não tenha encontrado esse tipo de Kit Kat perto de sua casa, há outra receita que se aproxima do sabor dele. De acordo com Angus Kennedy, especialista no assunto, é só mastigar um pedaço de chocolate branco. Acrescente algumas framboesas e um pedacinho de chocolate ao leite. Esse é mais ou menos o sabor que uma barra da versão rubi tem. Aqui uma curiosidade. Há controvérsias também sobre o branco ser ou não chocolate de verdade. Cientistas afirmam que não podemos chamá-lo assim, pois não há nenhum grão de cacau nele. Trata-se simplesmente de manteiga de cacau misturada a açúcar e com um pouco de baunilha para que tenha algum sabor. Outros estudos dizem que desde que tenha uma porcentagem de gordura de cacau, qualquer coisa pode legalmente ser chamada de chocolate. Se essa for mesmo a regra, o branco se enquadra nela. Mas enfim, por que o chocolate rosa ficou tão famoso? O fato é que não comemos só com a boca. Comer envolve todos os nossos sentidos. Tamanho, formato, cor e textura da superfície definem o quão atraente um alimento será para nós. O cheiro também desperta o desejo de comer alguma coisa. Por mais maluco que pareça, o odor de um alimento pode ativar as papilas gustativas. Mas antes de tudo, comemos com os olhos. Quer dizer, veja só este lindo ganache rosa e este mousse de chocolate rubi. Essas coisas são esteticamente agradáveis e parece que você está prestes a ingerir uma das cores do arco-íris. Nham! Comer com os olhos tem sido uma realidade para os humanos desde os primórdios dos tempos. Vamos pegar nossos ancestrais primatas como exemplo. A ciência especula que eles podem ter desenvolvido uma visão tricromática para identificar frutas nutritivas e coloridas entre as folhagens verde escuras. Aposto que só de olhar para estas imagens deliciosas você já está ficando com vontade de comer tudo o que mostramos. Mas nossos cérebros não são tão espertos quando o assunto é comida, então somos facilmente enganados. Por exemplo, se você beber um líquido rosa que tem gosto de banana, vai levar um bom tempo para processar isso corretamente. É que sua expectativa inicial será beber algo com gosto de morango. Outro estudo mostra que nosso cérebro percebe texturas ásperas como um sinal de alimento saudável, mesmo se esse não for exatamente o caso. Se eu lhe der alguns brownies com textura áspera e outros lisos e lhe pedir para comer os que contêm menos calorias, você provavelmente escolheria os mais ásperos. Este estudo do Journal of Consumer Research mostra que alimentos com texturas ásperas parecem mais nutritivos, ainda que contenham os mesmos valores nutricionais das versões mais macias. É por isso que ingerimos cereais e barras de granola com a intenção de emagrecer, quando na verdade esses alimentos são muito calóricos. Até hoje somos mestres em comer com os olhos. As redes sociais até nos incentivam a tirar uma foto da comida que pedimos antes de colocá-la na boca.
Quanto mais bonito for o prato e a comida, mais curtidas a pessoa receberá. E mais o dono do restaurante venderá. O lado bom disso tudo é que as cozinhas do mundo inteiro estão ficando cada vez mais criativas. Você já ouviu falar sobre a rosca arco-íris? A internet ficou obcecada por ela alguns anos atrás, e com razão. A massa dela parece mais uma massinha de modelar do que algo comestível. Mas é um espetáculo para os olhos, e conquistou tanto crianças quanto adultos. É como comer um raio de sol, disse um dos admiradores. Quanto mais vibrante a cor, melhor. E quanto a objetos comestíveis do dia a dia, como uma escova de cabelo? Eu juro que é um bolo. Por mais estranho que pareça comer um bolo de escova de cabelo, é super legal. Essa nova modinha das redes sociais é surpreendente e cheia de coisas estranhas, como câmeras Polaroid, barras de sabonete, garrafas de água, bolsas e daí por diante. As tigelas de açaí também aparecem muito nas redes sociais hoje em dia. Aquele creme roxo exuberante coberto por fatias perfeitas de banana, com fileiras de granola e aveia, deixa qualquer um com água na boca. Mas as cozinhas do mundo todo estão exagerando um pouco para chamar a atenção de seus consumidores. Estou falando do hambúrguer quíntuplo do Burger King. São 5 bifes, 5 fatias de queijo e 5 fileiras de bacon. Imagine só! São mais de 2.000 calorias em apenas um hambúrguer, mais ou menos o que uma pessoa comum precisa consumir ao longo de um dia. Já é chocante olhar para ele. Imagine devorá-lo. Essa nossa necessidade de comer alimentos bonitos tem suas desvantagens. Nos supermercados, costumamos escolher frutas e legumes que consideramos perfeitos, mas isso faz com que muitos feios sejam jogados fora por ninguém querer comprá-los. Claro, comemos com os olhos, mas também é importante ter a consciência de que só porque uma fruta nasceu torta ou estranha, não significa que não é nutritiva e saborosa. Um projeto de Singapura chamado Ugly Food, comida feia em português, está tentando mudar esse cenário. Pessoas podem comprar alimentos imperfeitos nas lojas virtuais do projeto. De acordo com a empresa, consumidores são convidados a aumentar seu limiar de aceitabilidade. Outro projeto que está mudando o significado da frase "comemos com os olhos" é de restaurantes que oferecem jantares com olhos vendados. Desde 1999, proprietários de alguns estabelecimentos oferecem a seus clientes a experiência de comer sem usar a visão. Naturalmente, essa experiência aguça os outros sentidos, como o paladar e o olfato. Um estudo feito em 2002 também mostrou que quem comia com os olhos vendados chegava a ingerir até 22% menos do que quem via o que estava no prato. De acordo com esse estudo, quem não enxergava comida se satisfazia muito antes. Isso mostra que quase literalmente temos olhos maiores que o estômago. Ou seja, se o alimento for atraente a nossos olhares, podemos acabar comendo muito mais do que deveríamos. Comidas boas jamais devem ser desperdiçadas, e os fabricantes de Kit Kat levam isso a sério. Todos os Kit Kats amassados vão parar em uma grande lata azul. Depois, eles passam por um processo de refabricação. Primeiro, o doce é misturado a um licor de cacau. Depois, acrescentam açúcar. E, no fim, o fabricante obtém a pasta que é usada para colar os waffles dentro de cada barra de Kit Kat. Então, o recheio de Kit Kat é feito com Kit Kats amassados. Os talos de ruibarbo podem ser comidos, mas suas folhas são pouco tóxicas por causa do ácido oxálico que elas contêm. Esse fato é um pouco chato, né? Mas e se eu te disser que dá para ouvir o ruibarbo crescendo? É sério! Essa planta cresce tão rápido que quando os brotos se abrem, você escuta um barulho específico. Tem gente que até diz ouvir barulhos de ruibarbo constantemente durante a temporada de crescimento. Se você acha que os caroços de milho são só amarelos, prepare-se para se surpreender. Existe o milho arco-íris. Não é um presente da natureza, mas uma criação seletiva. Esse tipo de milho se chama Glass Gem Corn, que é, em português, milho de joias de vidro. É que cada caroço parece mesmo ser uma pedrinha preciosa feita de vidro. Cada um tem uma cor. Esse tipo de milho foi selecionado ao longo de muitos anos por Carl Barnes, um agricultor norte-americano descendente de índios Cherokee que vivia em Oklahoma. Quem fez pipoca com esse milho afirma que ela fica colorida também. O molho inglês não foi inventado por acaso. Nos anos 1830, Lord Sandys voltou para a Inglaterra de uma viagem à Índia. Esse país é famoso por suas especiarias, mas Lord se encantou com um molho em especial.
Ele foi a uma farmácia onde pediu a 2 químicos, John Lee e William Perrins, para preparar algo parecido. Eles prepararam vários barris e pretendiam vender, mas o cheiro de legumes e peixe era tão intenso que resolveram guardar o molho no porão por algum tempo. Depois, acabaram se esquecendo dos barris com o molho. Obviamente, o molho fermentou. Os químicos só se lembraram do molho 2 anos depois. Esses caras deviam ser aventureiros, pois tiveram coragem de provar o molho. E, surpresa, estava suave. Olha que fritas deliciosas! Pois é, algumas têm manchinhas pretas. Se você é fã de lanches, provavelmente já viu essas manchas pelo menos uma vez. Não é nada ruim e não significa que as batatas não podem ser comidas. São as famosas bolsas de açúcar. O motivo que as faz aparecer é simples. Quando as batatas são armazenadas na geladeira, o amido delas se transforma em açúcar. Aí, quando o cozinheiro as tira da geladeira e frita, a alta temperatura faz o açúcar que está do lado de fora cozinhar antes de a batata estar totalmente cozida. Ou seja, as manchas pretas são pontos extra caramelizados. A única desvantagem disso é que esses açúcares podem ter gosto de queimado. As cenouras têm um truquezinho de açúcar também. Elas ficam muito mais doces no inverno. É que elas desenvolveram um tipo de resposta fisiológica para impedir a formação de cristais de gelo. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar. Essas formações podem estragar a cenoura e aumentar a quantidade de açúcar ajuda a prevenir isso. O duck sauce, molho de pato em português, não tem nada a ver com patos. Ele tem sabor muito adocicado e o ingrediente principal são sementes de frutas. Ameixas, pêssegos e damascos oferecem as melhores sementes. Para temperar, é necessário acrescentar açúcar, vinagre, gengibre e pimenta chili. Os ingredientes doces e apimentados são misturados e formam um condimento perfeito para bolinhos e muitos outros pratos fritos e salgados. É difícil acreditar, mas os salgadinhos de milho, que a criançada adora, costumavam ser jogados no lixo nos anos de 1930. Um dia, Edward Wilson percebeu que uma mistura de milho saiu de uma das máquinas de uma fábrica que produzia ração para animais, formando fitas. Ele ficou tão encucado com as tais fitas que as levou para casa e temperou tudo. Também percebeu que a mistura de milho endurecia quando era exposta ao ar. O experimento foi um sucesso e mais tarde acabou sendo transformado nesses famosos snacks. O que a pasta de amendoim e um anel de noivado têm em comum? Diamantes. Um cientista alemão aprendeu a transformar pasta de amendoim em diamantes. Ele extraiu o oxigênio do CO2, depois pegou o carbono restante e o colocou sob intensa pressão. No fim das contas, ele obteve diamantes de verdade. Parece fácil, mas não é. Ele pegou pasta de amendoim comum e a pressurizou com máquinas muito potentes. A pressão era 1,3 milhões de vezes maior que a do ar que nos cerca. Depois, ele aqueceu a pasta em temperaturas que podem ser encontradas 800 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Tecnicamente, o cientista simulou a forma como as estruturas cristalinas são formadas no manto inferior da Terra. Então, se você já pegou um pote de pasta de amendoim para transformar em diamantes, pode pegar algumas torradas também. Um sanduíche é o máximo que você conseguirá fazer sem aqueles equipamentos especiais. Aqui vai mais uma perguntinha difícil para todos vocês. O que tem mais proteína? Um bife ou uma porção de brócolis? A resposta é o brócolis. Mas há um pequeno detalhe. Ele contém mais proteína por caloria do que a carne. Então, 100 calorias de brócolis fornecerão mais proteína do que 100 calorias de carne. E o melhor de tudo, o brócolis não tem gorduras trans nem colesterol. Última perguntinha, prometo. O que é mais energizante? Uma maçã ou uma xícara de café? Sinto muito, fãs do cafezinho, mas as maçãs são tão boas quanto a bebida preferida de vocês. Então, na próxima vez que se sentir sem energia, pegue uma maçã em vez de um expresso duplo. As maçãs são ricas em minerais, vitamina C, carboidratos e fibra. Então, darão tanta energia quanto um café daria. Provavelmente até mais. Ainda não se sabe exatamente como os chips de batata foram inventados. Mas há uma lenda dizendo que foi em 1853, por um chefe, em um luxuoso restaurante em Saratoga Springs, Nova York. As pessoas amavam batatas fritas lá, mas um cliente não estava satisfeito com a qualidade e reclamou que as batatas eram grossas demais. Aí, George Crumb, o chefe do restaurante, teve que preparar batatas mais finas. O cliente exigente continuou insatisfeito. O chefe ficou furioso com ele, e não era à toa.
Era a terceira vez que ele preparava o mesmo prato para o tal cliente. Então, ele fez batatas com a espessura de uma folha de papel. As batatas eram tão finas que era impossível comê-la usando talheres. E, surpreendentemente, o cliente chato adorou. A receita viralizou e os chips de batatas surgiram em todos os supermercados norte-americanos. A única coisa que mudou foi que antes os chips eram servidos quentes e depois se transformaram em um lanche rápido. Você gosta de salada de frutas? Se algum dia quiser cultivar frutas para fazer essa salada, saiba que não é preciso ter um pé separado de cada coisa. Basta fazer enxertos em uma planta só. Ela pode ter diferentes variedades da mesma fruta ou tipos totalmente diferentes de frutas. É possível cultivar até 6 tipos diferentes de frutas em uma árvore só. A salada Caesar não tem nada a ver com a Roma antiga nem com o Júlio César. Ela é mexicana. Sua história começou em Tijuana, tendo sido inventada por engano pelo chefe e proprietário de restaurante César Cardini. Um dia ele simplesmente quase ficou sem comida no meio de uma grande celebração. A única solução era jogar um monte de ingredientes aleatórios que ele tinha no momento e apresentá-los como salada. O prato diferente fez um sucesso enorme e se popularizou no mundo todo. Hoje há uma coisa sobre esse prato que não é especial. Muitos supermercados oferecem uma versão de salada Caesar usando um molho à base de maionese. Originalmente o molho era amarelo e tinha um monte de ingredientes. Para prepará-lo, é preciso misturar alho picado, anchovas e ovo cru primeiro. Depois, é preciso acrescentar azeite de oliva. A última parte tem suco de limão, molho inglês, mostarda Dijon e sal e pimenta para apurar o sabor. Prontinho! Alho com brotos não faz mal e pode ser comido tranquilamente, ok? O único problema é que o sabor dele fica mais acentuado. Então, é melhor não colocar alho com brotos em saladas, inclusive na receita original do molho Caesar. Mas em pratos que vão no fogo, você nem notará a diferença no sabor. Você decide experimentar uma nova marca de café que tem uma bela embalagem dourada e diz orgulhosamente 100% café. Mas não tem nada a ver com sua bebida favorita. Não se culpe por ser o pior barista do planeta. A substância que você acabou de comprar pode não ser a verdadeira. É tão caro por causa da forma como é produzido. As plantas de café não podem ser apressadas para crescer. Dependendo do tipo, o cafeeiro leva cerca de 3 a 5 anos para começar a dar frutos. O cultivo do café é um setor movido por pessoas, desde o plantio até o processamento. As fazendas de café geralmente são enormes, portanto são necessários muitos trabalhadores para plantar todas essas novas árvores e cerca de 2.000 grãos de café arábica colhidos manualmente para produzir 500 gramas de café torrado. Se você deseja obter a melhor da variedade de opções, não se deixe enganar por rótulos que dizem café 100% puro. Se não estiver escrito 100% arábica, podem ter misturado grãos robusta mais baratos, o que pode deixar seu café com um gosto amargo. Verifique a data de torrefação para verificar o frescor, não a data de validade. Quando uma marca oferece 1 zilhão de sabores artificiais, é sinal de que ela não está confiante na qualidade de seus grãos. Um bom torrefador pode ter alguns sabores exclusivos, mas não um buffet completo. No Japão, você encontrará o wasabi em todos os lugares, mas se você já experimentou fora desse país, é provavelmente que tenha comido um falso. O wasabi verdadeiro não vem de uma planta comum de raiz forte. É mais como uma raiz vegetal feita do caule subterrâneo da planta wasabi. Esse caule é ralado para fazer a pasta de wasabi verdadeira. Cultivar plantas de wasabi não é fácil, pois elas só gostam de leitos de riachos claros e correntes nos vales dos rios das montanhas do Japão. É por isso que o produto real é tão caro. O wasabi falso geralmente é uma mistura de raiz forte comum disfarçada como a verdadeira. Você o encontrará em tubos que podem ser espremidos, pequenos pacotes ou em pó que pode ser misturado com água. Esses produtos geralmente contêm apenas uma pequena porção do produto verdadeiro, geralmente de 1% a 3%, o que ajuda muito a reduzir os custos. Se quiser verificar se é o wasabi de verdade, confira a textura. Se a pasta for muito macia e pastosa, é provável que você esteja lidando com raiz forte em purê. Mas se tiver um toque arenoso, como se tivesse sido ralado na hora, é mais provável que seja o verdadeiro. O wasabi autêntico é sempre servido fresco, pois seu sabor e picância desaparecem rapidamente depois de ralado.
O único parmesão que realmente pode ser chamado dessa forma deve vir da região de Emília-Romanha, na Itália, especialmente de Parma ou de uma certa parte da Lombardia. Existem apenas cerca de 300 laticínios certificados nessa área que podem produzir o genuíno Parmigiano Reggiano, e é preciso envelhecê-lo por pelo menos 1 ano para obter seus cristais de sabor umami super importantes. Alguns deles envelhecem por até 100 meses ou mais. As rodas de parmesão autênticas são marcadas com um selo DOP, basicamente dizendo que é o verdadeiro produto, proveniente do lugar certo. O parmesão italiano é fácil de encontrar em muitos mercados, mas há outras opções que podem ser mais baratas. Isso se deve ao fato de que o parmesão fabricado em outros lugares pode não precisar ser envelhecido por tanto tempo, e algumas misturas raladas podem ter até 4% de enchimento, como farinha de arroz ou celulose de polpa de madeira. O queijo Parmigiano Reggiano legítimo tem apenas 13 ingredientes, e um deles é o leite de vacas criadas na mesma região. Além disso, há algumas regras rígidas sobre o que essas vacas não podem comer, como grãos fermentados. Fãs do xarope de bordo, esta é para vocês! Você sabia que, para produzir sua calda de panqueca favorita, artesãos precisam extrair a seiva de árvores de bordo que podem crescer mais de 5 andares e depois fervê-la? É uma arte milenar passada de geração em geração, desde os povos indígenas até os modernos fabricantes do famoso xarope. Mas muitas das bisnagas com xarope doce e pegajoso em seu interior não têm nada a ver com esse processo. O xarope de panqueca ou xarope de mesa é uma mistura de xarope de milho, corante caramelo e aromatizante. Se você vir esses ingredientes no rótulo, é um sinal de que você não está lidando com o verdadeiro xarope de bordo. A consistência de sua compra é outro indício. O xarope de bordo autêntico é líquido, por isso pode ser despejado facilmente. O xarope para panquecas é mais espesso e pegajoso. Nesse caso, o preço nem sempre revela a falsificação. Ele pode ser acessível até mesmo para o produto verdadeiro. Outro item que frequentemente é falsificado são as bolsas de grife. Para ter certeza de que está comprando o produto verdadeiro, sinta bem a bolsa. Se for de couro, é bom que tenha o mesmo cheiro e toque. Os falsificadores geralmente economizam em materiais de qualidade. Verifique os zíperes, botões ou qualquer peça de metal. Devem parecer sólidos, não leves ou baratos. E é claro, não pode ter quebras. Observe atentamente as costuras. Uma costura desleixada ou irregular é um grande sinal de alerta. O forro interno é outro. Sinta-o e certifique-se de que ele corresponde à qualidade da marca. Preste atenção ao logotipo. Quando se trata do item genuíno, todo detalhe é pouco. O mesmo vale para a etiqueta dentro da bolsa. Familiarize-se com a aparência que ela deve ter, para que você possa identificar qualquer erro. Verifique o número e o posicionamento dos bolsos. Cada modelo tem seu próprio design. Se não corresponder, tem algo errado. Negócios obscuros com o azeite de oliva extra virgem remontam à Roma antiga. Naquela época, malandros vendiam óleo ou misturas de baixa qualidade com o rótulo sofisticado de Evo. Atualmente, a maior parte do azeite de oliva extra virgem legítimo vem da Espanha, Itália ou Grécia. Ele é produzido esmagando azeitonas maduras sem aquecimento ou produtos químicos. Um bom Evo pode custar cerca de $10 por uma garrafa de meio litro. Os fraudadores se disfarçaram em meio aos produtores reais, tornando difícil identificar as falsificações. Mas você tem mais chances de encontrar o verdadeiro se evitar as variedades blend ou light no rótulo. Verifique a data de prensado em. Ela deve ter menos de 1 ano, já que o azeite perde seu sabor frutado depois de alguns anos. Se houver uma data de colheita e detalhes como o nome do produtor ou o tipo de oliva, é provável que seja legítimo. Alguns azeites de alta qualidade indicam um nível de acidez graxa livre, o que é um bom sinal. Não confie automaticamente em embalagens sofisticadas ou preços altos. Até mesmo uma garrafa cara pode estar com a data de validade vencida. Se você gosta de cozinhar, canela, hortelã, noz moscada, sálvia e outras especiarias devem estar sempre em seu armário de cozinha. Mas você não pode ter certeza de que está comprando as verdadeiras, a menos que esteja preparado para pagar um preço alto por elas. Quando você analisa por quilo, algumas especiarias como a baunilha e o açafrão são tão caras quanto metais preciosos como a prata e o ouro. E onde há valor, há um lado sombrio de fraude. Esse setor multibilionário é um parque de diversões para trapaceiros que querem ganhar dinheiro rápido. Se você não quiser adicionar algo falso às suas refeições, o melhor que pode fazer é comprar os temperos inteiros e moê-los você mesmo. Se possível, tente encontrar um varejista que venda especiarias a granel. Você poderá ver pessoalmente e não ficará sem o aroma da canela ou do orégano de verdade.
Se estiver planejando comprar um relógio de grife, procure atentamente por quaisquer erros ou defeitos no relógio. Os relógios de grife geralmente são fabricados com padrões de alta qualidade, portanto, coisas como pintura lascada, arranhões ou erros de ortografia são raros. Além disso, verifique se o fecho da pulseira funciona e se o relógio mantém a hora exata. Os relógios de grife genuínos têm gravações precisas e claras criadas por relojoeiros habilidosos. Se as letras parecem confusas ou difíceis de ler, é provável que seja uma falsificação. Os autênticos são fabricados com metais valiosos e peças complexas, portanto devem parecer um pouco mais pesado do que aparentam. Se um relógio parecer surpreendentemente leve, ele pode ser falso. Os verdadeiros relógios de luxo têm números de série exclusivos que devem ser gravados a laser com precisão e não impressos de forma descuidada. Certifique-se de que esses números correspondam aos números da caixa e da garantia. Basta pesquisar online ou entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente do fabricante para confirmar que se trata de uma peça genuína. Você está assistindo ao seu programa de culinária favorito, quando de repente o chefe estrela adiciona uma pitada de sal a uma geleia que deveria ser usada em uma sobremesa. Você pega o telefone para ligar e reclamar, mas logo em seguida o chefe explica. Acontece que adicionar sal às frutas é algo comum em diferentes cozinhas do mundo. No México, eles gostam de temperar manga e frutas cítricas com sal e pimenta em pó. Você pode experimentar a manga com sabor de camarão nas Filipinas e a melancia salgada em alguns lugares do sul. Então, como isso funciona? Digamos que você esteja comendo uma manga crua polvilhada com sal. Na primeira mordida, você percebe o sabor salgado e o sabor doce da fruta é ligeiramente retardado. A manga continua suculenta e maravilhosa como sempre. É provável que isso aconteça porque o sal afeta o receptor do sabor doce do açúcar, e então a mágica acontece em nível molecular. Um estudo até descobriu que temos mais detectores de açúcar em nossas células gustativas do que os cientistas pensavam anteriormente. Um desses detectores deve direcionar o açúcar para uma célula de sabor doce quando entra em contato com o sal. Você pode experimentar e colocar sal em qualquer fruta que quiser, mas o efeito será diferente. O sal pode deixar as frutas mais doces, como cerejas e morangos, ainda mais doces e equilibrar o sabor da toranja, do abacaxi e da melancia. Basta pegar uma fruta madura, fatiá-la normalmente e salpicar os pedaços. O sal marinho em flocos grandes pode ter um sabor mais intenso, além de ficar mais bonito. Após 10 minutos, sua sobremesa gourmet estará pronta. Aí você precisa cortar um monte de alface americana, mas aquele miolo duro no meio não quer sair. Basta segurar a cabeça de alface com as duas mãos, com a parte central para baixo, e bater contra uma tábua de corte ou outra superfície sólida. Não contra o seu irmão, tá? Agora você pode puxar o miolo diretamente do fundo e fatiar o restante da alface sem problemas. Na próxima vez que tirar a manteiga da geladeira e tiver dificuldade para espalhá-la porque, sabe como é, ela está dura como uma pedra, pegue o ralador. Com a ajuda dele, você ralará facilmente pequenos pedaços de manteiga que derreterão instantaneamente em uma torrada quente. Você também pode espalhá-los com muito mais facilidade em um pão frio sem colocar o sanduíche no micro-ondas ou esperar um pouco para amolecer a manteiga. Os padeiros profissionais aprovam essa dica e a utilizam há muito tempo. Quando você está fritando algo, primeiro aquece a frigideira e depois coloca o alimento nela, certo? Bem, essa lógica não funcionará se você quiser que o bacon fique crocante. Em uma frigideira quente, a carne cozinhará antes que a gordura possa derreter. Seu bacon ficará muito gorduroso e borrachudo. Portanto, é preciso colocar as tiras em uma frigideira fria e depois ligar o fogo médio-baixo. A gordura se desprenderá da carne e o resultado final será super saboroso e crocante. Você já experimentou ferver macarrão em uma frigideira? Sei que parece um pouco estranho, mas na verdade isso pode ajudá-lo a economizar muito tempo, água e energia. Em vez de encher uma panela enorme com água e esperar que ela ferva, coloque o macarrão em uma frigideira, cubra-o com água fria e adicione um pouco de sal. Seu macarrão estará cozinhando enquanto a água está chegando ao ponto de ebulição, portanto ficará pronto muito mais rápido do que o normal. E a água deixada na frigideira será uma excelente base para um molho, pois estará repleta de amido. Misture-a com pesto, molho de tomate e manteiga de alho. Parece que saiu direto de um restaurante gourmet. O segredo para preparar o mais delicioso e macio purê de batata é secar as batatas antes de fazer o purê.
Depois de ferver, você pode colocá-las em uma panela e deixá-las em fogo baixo no fogão ou mantê-las em uma assadeira em um forno baixo. Em seguida, adicione a manteiga derretida que se unirá ao amido das batatas e só então adicione lentamente o leite. Agora o purê de batata terá a melhor estrutura e o melhor sabor possíveis. Se você já derramou lágrimas suficientes sobre as cebolas ao tentar cortá-las, esta é uma experiência obrigatória para você. Descasque as cebolas, corte-as ao meio e deixe-as na geladeira em uma tigela com água gelada por meia hora antes de começar a cozinhar. A razão por trás de suas lágrimas é o enxofre que as cebolas retiram do solo enquanto crescem. Quando você danifica as células delas, os ácidos entram em contato com as enzimas, que iniciam uma série de reações e liberam uma substância química que faz seus olhos lacrimejarem. O congelamento da cebola pode enfraquecer essa substância química. Para minimizar ainda mais esse problema, use apenas uma faca afiada para fatiar as cebolas. Dessa forma, você causará menos danos às células. É muito mais fácil descascar um abacate se você o congelar primeiro. Basta colocá-lo no freezer, esperar um tempo, depois retirá-lo e colocá-lo debaixo de água corrente morna. Agora você pode descascá-lo facilmente depois de fazer algumas incisões cruzadas. A melhor maneira de manter as ervas frescas e suculentas é armazená-las como se fossem flores. Se você não tiver um vaso do tamanho certo, pegue um frasco de vidro ou um copo d'água e encha-o com 2,5 cm de água. Agora coloque as ervas dentro dele como faria com suas rosas. Para a salsa e o coentro, cubra o frasco com um saco plástico e guarde o buquê na geladeira. O manjericão adora a luz do sol, portanto é melhor deixá-lo descoberto no balcão. Se tiver feito muito molho ou se tiver sobras em uma lata que não parecem ser suficientes para nada, você pode salvá-las da lata de lixo. Despeje o molho em uma bandeja de cubos de gelo e guarde no freezer. Agora, se precisar dar uma melhorada em uma refeição, sempre poderá adicionar alguns cubos de molho. Além disso, como bônus, o que é redundante, o molho durará mais tempo dessa forma do que na geladeira. Suas almôndegas sempre ficam com o mesmo formato e tamanho perfeitos? Então pule esta receita, mas se você for mais como eu, use uma colher de sorvete para obter a quantidade certa de sua mistura de carne moída. As bolas terão o formato ideal e seus dedos não ficarão pegajosos. A maneira mais fácil e provavelmente a mais bonita de fatiar uma manga é transformá-la em um ouriço. Lave a manga em água corrente. Não a aperte enquanto estiver fazendo isso. Agora coloque-a reta em uma tábua de corte e corte-a em 3 pedaços, de cima para baixo. Deixe o caroço achatado no pedaço do meio, pois não há muito o que fazer com ele. Agora sua manga terá 2 bochechas bonitinhas. Em seguida, faça cortes transversais e longitudinais nas partes da manga. Deixe uma distância uniforme entre as incisões e não atravesse toda a casca. Agora pressione a parte de trás da manga até que a polpa saia. Isso te lembra algo? Sim, um ouriço, daí o nome desse método de fatiamento. A etapa final será fatiar os cubos de manga em uma tigela. Depois é só comer. Este tem todo o potencial para se tornar seu novo café da manhã favorito. Você pode preparar omelete em uma caneca. Pegue uma caneca grande própria para micro-ondas e cubra o interior dela com azeite de oliva ou borrife-a com spray de cozinha. Adicione 2 ovos e uma colher de sopa de leite e misture-os com um garfo. Agora adicione sal, pimenta, queijo, vegetais e as ervas que desejar. Coloque no micro-ondas em potência alta por 30 segundos. Retire, mexa com um garfo e coloque lá novamente por mais 30 segundos. E pronto, seu café da manhã está servido. Certifique-se de usar outra caneca para o café, caso contrário você terá um mingau de café com ovos. E a receita disso eu ainda não sei te ensinar, tá? Esta criatura surgiu em nosso planeta cerca de 1 bilhão de anos atrás. Ela gosta de ambientes úmidos e pode sobreviver praticamente em qualquer lugar. Certamente tem alguma na sua casa agora, enquanto falamos. Sim, estamos falando do mofo, um tipo de fungo que se espalha por meio de partículas bem pequeninas no ar. Os esporos dele são como as sementes de uma planta, apesar de bem menores. Às vezes eles grudam em roupas ou pelos de animais e viajam longas distâncias sem ser notados. Conseguem sobreviver até em determinados ambientes inóspitos e começam a crescer quando pousam em algum lugar com água, comida e oxigênio suficientes. O mofo possui todas as cores do arco-íris, e cada cor representa um determinado tipo. É comum encontrar o vermelho ou o laranja em ambientes externos. A variedade rosa gosta de ficar em banheiros, em cima de resíduos de shampoo e sabonete.
O preto e o verde são os que mais vemos dentro de casa. Ao contrário das plantas, que usam fotossíntese, o mofo cresce em materiais que consegue digerir. Por menor que seja, um único esporo pode prejudicar muita gente. Mas há mais de 100 mil tipos no mundo, e nem todos são perigosos para a nossa saúde. Você acabou de ver uma coisa verde no seu sanduíche, mas está só em um pedacinho dele. Então, que tal cortar a parte infectada e jogar fora? Não, não vai adiantar. As manchinhas verdes na superfície podem ser vistas a olho nu, mas tem mais coisas escondidas dentro do pão. Se você viu isso tarde demais depois de ter mordido um pedaço de mofo verde, não corra para o banheiro para esfregar sua língua com sabonete antibacteriano. Você pode até ter comido antes e nem sabia. O mofo cresce facilmente em alimentos macios e porosos como pão, fruta e legumes. Então, ingerir só um pouquinho dele não faz mal, desde que seu sistema imunológico esteja forte. A digestão será como a de qualquer alimento normal. Se passar mal depois, certamente será por causa do sabor estranho, e não porque tem algum veneno se espalhando pelo seu corpo. Então, o melhor a fazer quando se vê um mofo no pão é não colocar a saúde em risco e jogar o lanche todo no lixo. Ele gosta de se instalar em restos de alimentos cozidos, como carne, aves, grãos, macarrão, queijos cottage, cream cheese, iogurte e sour cream. E tem mais facilidade de penetrar em comidas macias, então ele também ama frutas e legumes, como morangos, pepinos, pêssegos e tomates. Compotas e geleias são outros alvos fáceis para esse fungo, já que ele se dá muito bem com alimentos doces e açucarados. Credo! Nem sempre o mofo é um vilão que vai estragar o seu lanche. Você precisa agradecer a ele pelo sabor incomparável dos queijos azuis, como o gorgonzola, o roquefort e o blue. O camembert e o brie não seriam tão deliciosos sem o tipo branco em sua superfície. O queijo é composto por 99,99% de leite, e seus fabricantes colocam mofo dentro ou fora da peça, dependendo de sua variedade. Mas se você o encontrar em um queijo que não deveria contê-lo, como cheddar, parmesão ou suíço, isso quer dizer que os mofos adicionados para dar um sabor especial entraram em contato com oxigênio e começaram a se reproduzir e a quebrar gorduras e proteínas descontroladamente. Então é melhor cortar a parte afetada cuidadosamente com uma faca, sem encostar nela. Assim, o resto do queijo ainda estará bom para consumo. Seria impossível produzir molho de soja sem fermentar os grãos, e isso acontece graças a um tipo especial de fungo. Quem é fã de salame deveria ser grato ao mofo, pelo ótimo sabor que ele dá à carne, e por impedir que ela seque muito rápido. E o mofo também já salvou milhões de vidas. O penicillium trouxe grandes avanços para a medicina, por produzir naturalmente a famosa penicilina, descoberta acidentalmente pelo pesquisador escocês Alexander Fleming em 1928. Determinados tipos também podem servir como fertilizantes em jardins. Alguns fãs de jardinagem passam anos tentando cultivar mofo em folhas para usar em compostagens, pois acreditam que ele melhora a qualidade do solo. Para evitar que o mofo estrague sua comida, mantenha ela coberta com filme plástico dentro da geladeira. Não deixe restos de alimentos perecíveis dentro de latas. Coloque-os em vasilhas herméticas. Controle as datas do que colocou no refrigerador. As sobras não devem ficar lá por mais do que 3 ou 4 dias. Mantenha a geladeira livre de sujeira. Use apenas panos de prato, toalhas, esponjas e mops limpos. Se sentir cheiro de mofo, é porque ele está presente em sua cozinha e cedo ou tarde vai acabar contaminando a comida. Mas e quando esse fungo se espalha em áreas úmidas da sua casa? Você pode não perceber nenhuma consequência para a sua saúde de imediato, mas isso pode surgir com o tempo. À medida que o mofo cresce, seus esporos e fragmentos podem produzir agentes irritantes no ar dentro de casa. Dependendo do quão sensível você for, pode passar a ter dificuldades para respirar. E como o mofo vai quebrando os materiais aos poucos, haverá mais poeira e outras partículas no ar. Ao tentar retirá-lo da sua casa, você pode acabar tocando sem querer nele, sem usar qualquer proteção. Isso não vai te matar, mas não deixe ele ficar muito tempo em contato com sua pele. Primeiro, lave bem as mãos com sabonete antibacteriano. Esfregue entre os dedos na parte de trás com cuidado e não deixe de limpar debaixo das unhas. Se não conseguir alcançar alguns esporos, use um palito de dentes. Depois, passe desinfetante nas mãos.
E a última etapa é lavá-las de novo com sabonete líquido debaixo de água corrente. Não esqueça de limpar entre os dedos e debaixo das unhas. Não toque em seu rosto até suas mãos estarem perfeitamente higienizadas. Você não vai querer inspirar esses esporos. Também é prudente tirar as roupas que estava usando quando esteve em contato com um mofo e lavá-las imediatamente. É impossível blindar sua casa contra esse fungo, mas você pode torná-la mais resistente a esse intruso. Inspecione e encontre áreas problemáticas. Pode ser um vazamento no porão, uma mancha de água no teto ou uma janela que sempre fica coberta com vapor de água. Conserte esses problemas e faça seu lar ficar mais ventilado. Aparelhos de ar-condicionado e desumidificadores ajudam. Abra uma janela enquanto estiver cozinhando ou tomando banho, para que a umidade possa sair. Confira regularmente se as calhas do telhado estão limpas e no lugar certo. Invista em medidores e monitore o ar de casa. O ideal é entre 30% e 60% de umidade. Sempre retire roupas molhadas da máquina de lavar, a menos que queira emprestá-las para um mofo. O melhor a fazer é pendurá-las ao ar livre e esperar que sequem totalmente antes de guardá-las. Esvazie gavetas e armários que você raramente abre e os faça ventilar de vez em quando. Nunca deixe o piso e as paredes do banheiro úmidos depois de tomar banho. E limpe sua casa regularmente. Assim, esse fungo nojento não terá chance. A terra molhada de seus vasos de plantas é o sonho de todo mofo. Para salvar suas plantinhas, não as regue demais e deixe o ar fresco circular no cômodo onde elas estão. Se vir mofo começando a crescer nelas, dilua 2 colheres de sopa de vinagre branco em um pouco de água dentro de um borrificador e aplique essa mistura. Você também pode fazer o mesmo usando uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Existe um mito de que o cloro pode ajudar a eliminar o mofo, mas na verdade ele só ajuda a remover a parte visível. Os esporos continuarão lá, se reproduzindo. Dependendo da sua profissão, você também pode encontrar esse vilão em seu local de trabalho. Lugares pouco ventilados, estufas, fazendas e até livrarias e bibliotecas são áreas de risco. O papel contém celulose, um alimento perfeito para alguns tipos de mofo. Livros velhos que foram armazenados em salas úmidas por muitos anos podem esconder milhões de esporos dele. As regras para se proteger no trabalho são praticamente as mesmas da sua casa. Limpe tudo regularmente, seque superfícies úmidas e, se isso for impossível, use luvas quando estiver em contato com o mofo. Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta. Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII. Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete, que era feita em 18 etapas. O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura.
O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como Frozen Custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França, por causa do jeito como são cortadas. Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas. O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI. Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão. Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que os cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não.
Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo. Uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade. Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou 1 hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida. Você está pronto para uma aventura picante? Vamos falar de canela. É um tempero fresco que a maioria de nós polvilha em nosso mingau de aveia, torradas e tortas de maçã. Mas você sabia que alguns vendedores sorrateiros estão tentando nos vender canela falsa? Como você pode identificar o impostor? Bem, a verdadeira é chamada de canela do Ceilão, enquanto a falsa geralmente é a canela cássia. Uma maneira de saber é observar os próprios paus de canela. A canela verdadeira tem uma cor mais clara e uma casca mais fina e delicada. A falsa, por outro lado, é mais escura e mais grossa. Mas não se preocupe, você não precisa ser um conhecedor de canela para apreciar a verdadeira. Apenas certifique-se de ler o rótulo e procurar por canela do Ceilão. Suas papilas gustativas lhe agradecerão. O chocolate branco é verdadeiro ou apenas um impostor? Bem, é hora de resolver esse doce debate de uma vez por todas. Algumas pessoas dizem que ele nem é chocolate porque não contém sólidos de cacau, mas não vamos julgar um livro pela capa ou o chocolate pela cor, certo? Tecnicamente, o chocolate branco é feito de manteiga de cacau, leite e açúcar, o que o torna um primo distante das variedades de chocolate mais escuras e cheias de sólidos de cacau. Mas, se você quer saber, família é família, mesmo que não tenham a mesma aparência ou o mesmo sabor. E não deixe ninguém lhe dizer que o chocolate branco não é delicioso, porque ele é. Tô falando! Sua textura macia e cremosa e seu sabor doce e amanteigado o tornam uma delícia por si só, ou um sabor incrível em produtos assados como biscoitos e bolos. Portanto, quer você considere o chocolate branco um chocolate de verdade ou não, vamos concordar que ele é uma deliciosa indulgência que todos nós podemos apreciar. As batatas fritas são realmente francesas. Segure suas batatas, pois as origens desse lanche são um pouco mais complicadas do que você imagina. Embora seja verdade que a culinária francesa tenha nos proporcionado alguns dos pratos mais deliciosos do mundo, incluindo o escargot e coq au vin, as origens das batatas fritas na verdade remontam à Bélgica. É isso mesmo, nossas amiguinhas crocantes foram preparadas pela primeira vez na terra dos waffles e do chocolate. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. O motivo pelo qual elas são chamadas de batatas fritas francesas é na verdade a forma como são preparadas, e não o país de origem. O termo francesa nesse contexto refere-se à técnica de fatiar as batatas em tiras longas e finas, conhecidas como corte julienne. Essa técnica foi popularizada na França no século XVIII, e assim surgiu o nome batatas fritas. Quero acrescentar alguns rolinhos primavera a esse pedido. Claro, eles são deliciosos e tudo mais, mas por que tanto alvoroço em torno desse prato? Antes de mais nada, vamos falar da massa. Os rolinhos não contêm ovos. Eles são finos, semelhantes a um crepe. É tudo como um pequeno cobertor que mantém todos os ingredientes saborosos aconchegados em seu interior. Mas e o recheio? Bem, é aí que as coisas ficam interessantes. Os rolinhos primavera podem ser recheados com praticamente qualquer coisa que seu coração desejar. Vegetais, carne, frutos do mar, o que quiser. Algumas pessoas até gostam de colocar um pouco de queijo ou arroz. É aqui que as coisas ficam um pouco estranhas.
Há um pequeno debate no mundo dos rolinhos. Eles devem ser fritos ou assados? Eu digo que é melhor optar pela versão frita. Há algo na casca crocante e dourada que é imbatível. Talvez você precise se sentar para ouvir esta. Morangos não são frutas vermelhas, mas bananas são. Ainda não entendeu? O negócio é o seguinte, uma baga é definida como uma fruta carnuda produzida a partir de um único tipo de célula. E adivinhe só, as bananas se encaixam perfeitamente nessa definição. Elas podem não ser tão suculentas quanto uma melancia ou tão ácidas quanto uma framboesa, mas são bagas. Podemos chamá-los de ursos koalas, mas não poderíamos estar mais errados. Koalas não são ursos. Esses bichinhos bonitinhos e fofinhos são marsupiais, o que significa que eles carregam seus filhotes em uma bolsa. E embora possam se parecer um pouco com ursos de pelúcia, não são parentes deles. Mas não podemos culpar as pessoas por pensarem que os koalas são ursos. Afinal, eles têm aquele pelo fofo e orelhas redondas que fazem com que pareçam estar prontos para um abraço. Mas os koalas são uma espécie única. Eles têm todas essas características incríveis que os tornam especiais, como a dieta de eucalipto e a capacidade de dormir até 22 horas por dia. Sério? Como eles conseguem fazer isso? Caso não conheça a história da torta de creme de Boston, você terá uma surpresa. Em primeiro lugar, vamos esclarecer uma coisa. A torta de creme de Boston não é uma torta. Eu sei, está no nome, mas confia em mim. É um bolo delicioso recheado com creme de leite e coberto com uma deliciosa cobertura de chocolate. Você deve estar pensando, por que então se chama torta de creme de Boston? Bem, diz a lenda que ela foi inventada por um chefe do Parker House Hotel em Boston em 1856. O chefe, que aparentemente tinha um grande senso de humor, decidiu chamá-la de torta só para provocar as pessoas. E bem, o nome pegou. Mas não vamos nos esquecer da verdadeira estrela dessa sobremesa, o recheio de creme. Suave, cremoso e com a quantidade certa de doçura é o que faz esse bolo se destacar. E a cobertura de chocolate por cima? É como a cereja do bolo, literalmente. O amendoim é uma noz? Parece uma pergunta boba, mas você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que se confundem com isso. Então vamos esclarecer de uma vez por todas. O amendoim é uma leguminosa. Isso mesmo, eles são da mesma família do feijão e da lentilha. Mas não se preocupe, não vamos usar isso contra eles. Afinal de contas, eles ainda são lanches deliciosos e nutritivos. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Embora os amendoins não sejam tecnicamente nozes, eles ainda podem causar alergias como as nozes. E isso se deve ao fato de conterem proteínas semelhantes às das nozes, como amêndoas e nozes. Portanto, se você é alérgico a nozes, deve ter cuidado com o amendoim também. Você está mexendo nas verduras da geladeira e lá está. No meio das frutas e verduras não consumidas, apodrecendo ali na gaveta como um lembrete constante da dieta saudável que você prometeu que começaria na segunda-feira. Aqueles aspargos comprados no mercado uma semana atrás. Sim. Ok, aqui vai um pouco de motivação. Os aspargos são repletos dessas coisas maravilhosas chamadas antioxidantes. Eles ajudam a diminuir os efeitos nocivos de... basicamente você sabe, de qualquer coisa, incluindo o estresse. E se você está sempre lutando para diminuir o número na balança, os aspargos podem ser exatamente o que precisa. Eles têm cerca de 94% de água e apenas 32 calorias em uma porção de uma xícara. Além disso, o corpo digere os aspargos lentamente. Então, depois de comer apenas um punhado, você continuará se sentindo satisfeito entre as refeições. Isso significa que não precisa mais daquele lanche no meio da tarde, com salgadinhos e biscoitos. Quer dizer, bingo! Se você é como eu e está cansado de pegar gripes e resfriados, coma algumas cenouras. Elas são cheias de vitaminas A e C, que são essenciais para o seu sistema imunológico. Não pense que vai jogar fora seus óculos depois de ficar com a visão perfeita, com sua nova dieta à base de cenouras. Isso é um mito. Elas não vão melhorar sua vista, mas os antioxidantes delas ajudam a proteger seus olhos dos tipos de luz que podem danificá-los. E você pode começar a ficar laranja se comer mais de 10 cenouras por dia durante algumas semanas. Se for fã do Willy Wonka, agora pode exibir aí uma vibe Oompa Loompa. Se macarrão é o seu grande pecado, bem, ele não é tão ruim assim. Primeiro, não contém muita gordura. Além disso, mantém você satisfeito por muito tempo e já sabemos as vantagens disso. Apenas verifique se o molho é bom. Opte por versões sem maionese e certifique-se de que a massa seja integral.
Há várias outras porcarias que você pode escolher sem se sentir culpado. A pipoca é rica em fibras, o que, mais uma vez, mantém você satisfeito e é ótima para o seu intestino. Sim, para a digestão. Além do seu lanche favorito para ver filmes, também ajuda na perda dos pneuzinhos. Ele é surpreendentemente baixo em calorias. Bem, isso antes de colocar manteiga. Ainda mais chocante, a pipoca é boa para o estresse. Sim, aquilo que nos faz querer arrancar os cabelos causa estragos no corpo, mesmo no nível celular. Os antioxidantes ajudam a reparar esses danos. E aqui vai uma dica para manter essa delícia saudável. Vá devagar com o sal e a manteiga. É só comer de forma mais suave. Agora você realmente vai gostar disso. Os M&M's podem não ser os doces mais saudáveis, mas seu corante azul é supostamente mágico. Alguns pesquisadores afirmam que ele oferece uma melhor chance de recuperação após lesões na coluna. Ou você pode simplesmente ignorar essas lesões, se preferir. Que tal um sanduíche de manteiga de amendoim? Boas notícias! Uma porção padrão de 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim tem apenas 3 gramas de gordura saturada, que é a ruim e entope os vasos sanguíneos, e cerca de 12 gramas de gordura insaturada, o tipo bom que seu corpo precisa. O azeite de oliva, por exemplo, tem a mesma proporção. Para ser ainda mais saudável, opte por manteiga de amendoim sem sal e passe-a no pão integral. A manteiga comum é rica em gorduras ruins, mas ela também pode ajudar seu corpo a absorver melhor vitaminas importantes como a A, D, E e K. Uma dica, se você está preocupado em ganhar peso, opte pela manteiga batida, que tem menos calorias. Isso porque ela é bem aerada. Qualquer ketchup é cheio da maioria das coisas boas que um tomate normal tem. Seu coração aprecia, e isso pode ajudar a combater o estresse. Sim, aqueles antioxidantes mágicos mais uma vez. Tente optar por ketchups orgânicos se puder, pois eles são feitos de tomates realmente saudáveis, com nutrientes mais ricos. Pelo menos é o que um estudo recente da Espanha descobriu. E como um dos maiores produtores de tomate do mundo, eles provavelmente sabem do que estão falando. Batatas doces não têm muitas calorias, apesar de serem doces, e são ricas em muitas coisas boas, como ferro, cobre e potássio. Também são cheias de vitamina B6, que ajuda seu corpo a produzir o hormônio da felicidade, que é a serotonina. Além disso, você terá 120% de sua quantidade diária recomendada de vitamina A. Sabe, aquela de que seu sistema imunológico precisa. Também é ótima para hidratar a pele e melhorar a aparência. Bactérias e alimentos geralmente não são uma boa combinação. Sim, culpe elas por todos aqueles vegetais estragados na sua geladeira. Mas no chucrute, essa é uma combinação perfeita. Na verdade, as pessoas necessitam de bactérias para uma digestão saudável. Só que devem ser as do tipo certo. O chucrute ajuda a manter as bactérias ruins fora de seu intestino, o que faz seu sistema digestivo funcionar ainda melhor. Se você gosta de arroz, opte pelo tipo integral. Quando o branco é processado, a casca é removida e o arroz é polido. O problema é que até 80% das vitaminas do complexo B também são eliminadas assim, juntamente com muitas outras que são completamente suprimidas. Além disso, o integral tem mais fibras, mantendo você satisfeito e sentindo-se bem entre as refeições. Ficou com enjoo ou náuseas? Pegue um pedaço de gengibre. E aqui vai algo estranho. Ele ajuda a se livrar do odor corporal. Primeiro a raiz o aquece e o faz suar. As toxinas desagradáveis do corpo saem com esse suor e todos os odores desagradáveis desaparecem. O gengibre também é um antibiótico e antioxidante natural. Dê um tempo da água normal de vez em quando e beba água de coco. Além da hidratação de que precisa, você obtém alguns benefícios adicionais. Ela é uma ótima fonte de minerais essenciais, especialmente para os sistemas nervoso e muscular do seu corpo. Muitos especialistas até a recomendam como uma alternativa muito melhor do que aquelas bebidas esportivas doces. As sardinhas são repletas de nutrientes e até melhoram o fluxo sanguíneo. Elas têm muito cálcio, bastante proteína e poucas calorias. As proteínas são essenciais para manter e estimular o desenvolvimento da massa muscular. Se você quer ganhar massa e continuar assim, tá aí o segredo: sardinhas. Outro peixinho que prova que tamanho não é documento é a anchova. Ela também é cheia de proteínas, cálcio e ácidos graxos ômega 3, como qualquer peixe grande. Ei, peça uma pizza de anchovas da próxima vez. Se você é intolerante à lactose, mas quer ter os benefícios dos derivados do leite, experimente o kefir.
Este leite fermentado tem muitas bactérias. Não tenha medo, elas são boas, que podem ajudar a eliminar ou reduzir os problemas de intolerância à lactose. Tente substituir seu chá preto ou café diário por ruibo por algumas semanas. Trata-se de uma planta usada para fazer chá vermelho e vários estudos a relacionaram com uma boa saúde cardíaca e renal. É uma ótima alternativa se você tem uma reação negativa à cafeína, algo que o chá vermelho não possui. Um ótimo bônus. Ele tem 0 calorias, então se você está de dieta, experimente. E se ainda evita a carne escura do frango, pode querer reconsiderar. Claro, carnes brancas são uma escolha saudável, nenhuma discussão aqui. Mas a gordura nas partes mais escuras contém um hormônio que estimula a digestão da gordura e da proteína. A carne da coxa também contém taurina, essencial para um bom metabolismo e boa digestão. A aveia é repleta de uma longa lista de vitaminas, o que é ótimo. E ela é essencial para perder peso, pois é cheia de fibras que mantém a pessoa energizada e satisfeita, além de conter mais proteínas e gorduras boas do que os outros grãos. Resumindo, a aveia é uma das opções de café da manhã mais saudáveis que você pode ter, e é rápida e fácil de preparar. Mesmo que o óleo de coco contenha gordura saturada ruim, ele ainda assim é bom para o seu peso e níveis de energia. Além disso, essas são gorduras que podem ser facilmente digeridas. O óleo de coco também ajuda o corpo a queimar gordura e fornece ao cérebro energia rápida, sem falar nos benefícios para o cabelo e a pele. Esfregue um pouco no rosto ou em todo o cabelo da raiz às pontas, pois ele é muito hidratante. Existe uma maneira deliciosa de perder peso se você é fã de comida picante. Use molhos picantes. Eles adicionam o sabor que você adora e ajudam a reduzir o apetite. Tudo isso por causa da capsaicina, contida neles. Geralmente está na pimenta. Este composto diminui a grelina no seu corpo, que é o hormônio da fome, enquanto aumenta o nível do hormônio responsável por suprimir o apetite. 2 coelhos com uma cajadada só. Especiarias como o cominho e a cúrcuma são mais saudáveis do que você possa imaginar. A cúrcuma tem potentes propriedades antivirais e atua como um agente anti-inflamatório. O cominho também é bom no combate a bactérias nocivas e é extremamente saudável para o coração. E agora estou com fome. Pode terminar de limpar a sua gaveta de verduras aí, que eu vou almoçar. Tchau, tchau. Imagine o seguinte, é uma manhã nublada e nevoada no meio do inverno. O Tom acorda, um pouco nervoso com o dia que tem pela frente. Ele está partindo em uma longa jornada por águas desconhecidas. O capitão diz que eles tentarão deixar a Inglaterra e chegar até as Américas. O rapaz está pronto e com as malas prontas para sair de casa, quando sua esposa o lembra de levar os biscoitos que ele passou a noite preparando. Vamos dar um zoom nesses biscoitos bem aqui. Eles parecem um pouco estranhos, não é? São chamados de biscoitos de navio e eram literalmente aqueles que os marinheiros comiam durante as longas viagens no mar. Podiam passar anos sem estragar. Sei que isso parece impossível, mas o segredo está nos ingredientes e nos métodos de cozimento. Quando os marinheiros partiam, não sabiam quanto tempo ficariam sem pisar em terra novamente. Portanto, precisavam estar preparados em termos de alimentação. Caso contrário, poderiam morrer de fome extrema. Assim, os padeiros criaram esse simples biscoito. Ele é feito basicamente de 3 ingredientes: sal, farinha e um pouco de água. A ideia é que a massa fique a mais rígida possível. Em seguida, os padeiros o colocavam no forno por horas, em temperaturas muito baixas. O objetivo desse cozimento lento era retirar toda a umidade. Mesmo que você não seja um marinheiro experiente, deve suspeitar que a umidade é inimiga da conservação de alimentos. Ela faz com que eles fiquem mofados e também atrai insetos e outros animais. Além disso, um navio já é um ambiente extremamente úmido. Portanto, os biscoitos tinham de ir na contracorrente de tudo isso. Esses podem passar 6, 7, 8 anos sem estragar. Os pequenos furos que você vê neles ajudam a retirar a umidade durante o processo de cozimento. Um marinheiro como o Tom, de tamanho médio, recebia uma porção de 6 a 8 biscoitos de navio por dia. Eles eram extremamente nutritivos e saciavam a fome de uma pessoa. Mas era um tipo de alimento de sobrevivência. Não era para ser super agradável, gostoso ou mesmo fornecer todos os nutrientes necessários, apenas o básico.
Agora, você tem alguma ideia de como era a vida no século XVIII? Se pensarmos em uma cidade como Nova York, havia apenas cerca de 18 mil habitantes vivendo lá. Para fins de comparação, hoje essa megalópole abriga mais de 8 milhões de pessoas. Naquela época, se alguém tivesse que viajar de Nova York para Boston, não haveria nenhuma das lojas de conveniência que existem ao longo do caminho. Quer dizer, não havia nem mesmo as estradas como as conhecemos hoje. Portanto, as pessoas precisavam fazer provisões de alimentos. E foi aí que a sopa portátil se tornou útil. Se você imaginou uma panela fervente de carne e legumes, lamento informar que está enganado. A sopa portátil é dura e condensada. Ela se parece com isso. É um tipo de caldo solidificado, uma substância muito condensada, feita essencialmente de carne. Pense assim, é conveniente, é leve, não ocupa muito espaço, mas extremamente difícil de fazer. A melhor carne para o seu preparo é aquela com muito colágeno, como o pernil bovino. E o segredo é o cozimento lento, mas não se pode bobear, porque se ela ferver, estraga tudo. Durante o cozimento, a carne libera o sabor na água da panela e depois de algumas horas, é seguro retirá-la. A água restante será rica em nutrientes e gorduras, e depois de reduzi-la por cerca de 18 a 24 horas, obtém-se uma substância nutricional semelhante à gelatina. Quando esfria, ela se transforma em uma espécie de tablete. É incrível testemunhar todo o processo de transformação. Mas ei, esse tablete escuro é realmente saciável, e para comê-lo basta encontrar um pouco de água quente e colocar o tablete de carne dentro dela. Ele libera todos os nutrientes condensados, proporcionando uma refeição quente e saudável. Aqui vai uma pergunta capciosa. Você sabe por que os hambúrgueres são chamados de hambúrgueres? Aparentemente, isso tem a ver com a cidade em que foram inventados. Hamburgo, na Alemanha. Mas não era o que estamos acostumados a ver hoje. Quero dizer, nem mesmo se usava ketchup. Bem, pelo menos não de tomate que usamos agora. Mas sabia que outros tipos de ketchup existiram ao longo da história? Por mais estranho que possa parecer, no século XVIII as pessoas comiam ketchup de cogumelo. Para sua informação, se você procurar ketchup em alguns dicionários, ele é, por definição, um molho feito de cogumelos. Não tem nada a ver com tomate. De onde será que as pessoas tiraram essa ideia? De qualquer forma, para prepará-lo, você pode usar qualquer tipo de cogumelos, até mesmo shiitake, se estiver se sentindo sofisticado. A ideia é esmagá-los, cozinhá-los e adicionar um monte de temperos à mistura. Estou falando de cravo, noz moscada, gengibre, pimenta e o que mais seu paladar desejar. E caso esteja se perguntando com o que nossos ancestrais comiam, tem uma palavra: carne. Eles colocavam ketchup de cogumelo sobre um bom pedaço de bife, por exemplo, como um molho de carne ou algo parecido. Agora, se isso deixou sua boca cheia de água, tenho boas notícias. Ainda é possível encontrar ketchup de cogumelos na Grã-Bretanha. Foi só a América do Norte que meio que se esqueceu dele. Legal, não é? E o que as pessoas comiam antigamente quando não se sentiam bem? Hoje, temos um conceito que eu particularmente adoro: comfort food. Algo como comida de conforto na tradução, que é algo para quando a pessoa está se sentindo mal e triste. E então, nesses dias, o que você come? No meu caso, penso imediatamente em uma sopa quente ou em algo nutritivo e leve. Nossos antepassados bebiam algo chamado possé, que pode ser descrito como uma gemada com a adição de alguns doces. A receita pode ser rastreada até o século XV. A bebida era considerada um remédio tão confiável que Shakespeare chegou a usá-la como um veneno em Macbeth. Aqui está outro exemplo rápido. Há uma expressão em inglês que diz que a prova está no pudim. Essa expressão significa simplesmente que você só saberá o verdadeiro valor de algo quando experimentar. E começou a ser usada na década de 1600. Mas há um aspecto importante a ser observado aqui. Na Grã-Bretanha, o pudim não é a sobremesa doce conhecida no Brasil. Em vez disso, é um prato salgado, muito parecido com uma torta. Acho que é seguro dizer que os britânicos são bons em transformar quase tudo em torta. De maçã a abóbora, passando por frango e assim por diante. Agora, no século XVIII, havia algo chamado como torta de bife na tradução. Era um prato incrivelmente popular naquela época, mas em algum momento perdemos o hábito de prepará-lo. É claro que hoje é possível encontrar pudim de carne e rim, mas ele contém todos os tipos de ingredientes, como batatas, cenouras e molho espesso. Até o século XIX, as pessoas comiam a versão mais simples dele, que era basicamente feita de carne com muito sabor. Dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Se você estiver nos Estados Unidos, poderá comer abacate em uma torrada ou uma tigela de cereais. No Vietnã,
terá sopa quente de caldo ou arroz. Mas se estivesse tomando café da manhã na Inglaterra do século XVIII, ou mesmo nos Estados Unidos, teria algo como isto. Essa é a versão antiga do que conhecemos como bacon e ovos. Só que naquela época era chamado de collops e ovos. De acordo com a receita tradicional de Hannah Glasse, extraída diretamente dos livros de receitas mais famosos da época, o ovo não era frito ou cozido, era escalfado, e o bacon provavelmente não era tão processado quanto o que comemos hoje. Uma pequena torrada era adicionada ao lado e pronto, o começo perfeito para um longo dia. O pão de sanduíche não é 100% pão de verdade. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. As bananas são frutas que crescem em uma espécie de grama. Acredite se quiser, mas deixe-me perguntar: você sabia que a água pode ser mais úmida do que é na natureza? Descubra neste vídeo. O chiclete normalmente é rosa porque o primeiro chiclete comercial, feito em 1928, era assim. Rosa simplesmente era a única cor de corante alimentar disponível na fábrica. O primeiro chiclete de todos os tempos, no entanto, provavelmente surgiu há cerca de 9.000 anos. As pessoas mastigavam alcatrão de casca de bétula naquela época por suas propriedades medicinais, por exemplo, para combater a febre. Na verdade, em diferentes períodos, as pessoas costumavam mastigar muitas coisas. Por exemplo, os antigos maias faziam chiclete de chicle, uma substância feita a partir da seiva de sapotizeiro. Elas a usavam para combater a fome e saciar a sede. Na América do Norte, as pessoas mastigavam resina de abeto, um hábito que os colonos europeus mais tarde pegaram e transformaram em uma coisa comercial na década de 1840. Você não pode nomear uma pasta CON em nenhuma versão do Windows. Isso também se aplica a outras combinações de letras, como PRN, AUX, NUL, etc. Tem a ver com o sistema operacional em si. Ele cria pastas para armazenar dados nelas. E se você criar uma das suas usando um desses nomes, vai confundir o sistema. Se você embaralhar um baralho de cartas para obter todas as combinações possíveis, precisará de bilhões de anos apenas para chegar a 1/3 do caminho até lá. Pense nisso, um baralho normal tem 52 cartas, e o número possível de combinações sem repetir é de 8 vezes 10 elevado à potência de 67. Mesmo que você embaralhe as cartas 100 vezes por segundo sem repetir combinações, precisará de várias centenas de trilhões de vezes da quantidade de tempo durante a qual o universo existiu até agora. Dobrar uma simples folha de papel 103 vezes lhe dará uma pilha de 93 bilhões de anos-luz de espessura, que é maior do que o tamanho do universo observável. Mas se você decidir verificar isso por conta própria, não poderá dobrá-lo mais do que 12 vezes. E isso exigiria uma folha de papel muito grande também, com quase 1,6 km de comprimento. Com uma folha de papel de impressão regular, seria ainda menos, 7 vezes. Em muitos supermercados você verá 2 seções diferentes de pão, pão e padaria, e elas têm diferentes tipos de pão. A variedade mais leve, quadrada e mais frequentemente cortada com antecedência é chamada de pão branco, ou pão de sanduíche, enquanto a outra, bom, é apenas pão. A diferença é que o pão de sanduíche é feito especificamente para que coisas possam ser espalhadas nele. Tem uma textura mais firme, o que permite que a fatia não se destrua e fique toda quebradiça quando você, digamos, passa manteiga de amendoim nela. Também é macio o suficiente, permitindo que você morda o seu sanduíche e não esprema o conteúdo pelos lados, transformando a sua refeição em uma bagunça. Finalmente, o pão de sanduíche dura mais do que o pão normal por causa dos aditivos. Eles preservam a textura do pão por cerca de 1 semana em sua casa, permitindo que você aproveite seus sanduíches de manteiga de amendoim por mais tempo, enquanto a variedade tradicional de pão provavelmente ficaria ruim no dia seguinte. Existe um estado em que a água pode estar fervendo e congelando. É o chamado ponto triplo, que ocorre quando todos os 3 estados de uma substância, líquido, sólido e vapor, existem ao mesmo tempo sem mexer um com o outro. Para a água, o ponto triplo acontece apenas um pouco acima da temperatura de congelamento e uma pressão atmosférica de 0,006 atmosferas. O pássaro azul que você vê no logotipo do Twitter tem um nome oficial, é Larry the Bird, e o criador da rede social o nomeou em homenagem ao ex-jogador de basquete da NBA Larry Bird, do Boston Celtics. Se você decidiu economizar alguns trocados carregando seu smartphone com menos frequência, vou decepcioná-lo. Para carregar um celular, você usa pequenas quantidades de energia. É por isso que a quantidade máxima de dinheiro que você pode economizar dentro de 1 ano é inferior a R$5.
Jeep é na verdade uma abreviação. Originalmente era chamado de GP, ou um veículo de uso geral, General Purpose no inglês. Foi só muito mais tarde que se tornou a marca que conhecemos hoje. As bananas têm uma forma curva porque se voltam para o sol. Por sinal, as bananeiras também não são árvores, mas herbáceas, como a grama. Os cachos crescem para baixo, mas a fruta em si quer ir em direção ao sol, então ela se curva um pouco para cima enquanto cresce. O spandex, uma fibra usada para fazer roupas esportivas, recebeu seu nome como um anagrama da palavra expands. Se você assistisse a todos os vídeos no YouTube, precisaria de 1000 anos para isso, e então cerca de 1000 vezes mais por causa de todos os novos vídeos que surgiriam até lá. Você provavelmente sabe que tomates são tecnicamente fruta, certo? Bom, bananas, pimentões, melancias e berinjelas também são. Existe um pequeno símbolo de frasco aberto em todas as embalagens de itens de cosméticos. Chama-se PAO, período após a abertura, e informa quanto tempo você pode usar o produto com segurança depois de abri-lo. O frasco geralmente é acompanhado por um número com a letra M, que significa meses. Apenas certifique-se de se lembrar exatamente de quando abriu o frasco, para que você saiba quando os 3, 6, 9 ou seja lá quantos forem os meses indicados se passaram. Uma entrada de fone de ouvido para celular geralmente tem vários anéis, cada um representando um componente diferente. Um anel é para o som mono, 2 são para o estéreo, e o terceiro significa que seus fones de ouvido têm uma função de microfone integrada. Para saber se o ovo que você ferveu está completamente cozido, basta girá-lo na bancada. Se o ovo girar de forma constante, sem cair imediatamente, está pronto. Em vez de usar a boa e velha água, os bombeiros extinguem incêndios com água úmida. Eles adicionam agentes umectantes especiais, produtos químicos que reduzem a tensão superficial que a água comum tem. Isso ajuda a substância a entrar em objetos e a se espalhar por toda parte com muito mais facilidade. A cortina do chuveiro às vezes fica grudando um pouco demais quando você entra no box para o banho. De acordo com o efeito cortina do chuveiro, a água quente reduz a pressão do ar atrás da cortina. A pressão mais alta e mais densa fora do chuveiro empurra a cortina para dentro, fazendo parecer que a cortina do chuveiro está tentando agarrar você. Se você der uma olhada mais de perto em um saco de lixo comum, provavelmente notará que a costura está do avesso. Na verdade, você não deve sacudir o saco para abri-lo. Você tem que colocar o saco sobre uma lata de lixo como um chapéu e depois empurrar o meio do saco para dentro da lata. Dessa forma, a costura acabará onde deveria ficar, do lado de dentro. Se você já teve problemas para tirar chocolates da caixa, olhe para aqueles pequenos buracos ao redor deles. Eles estão ali para ajudá-los. Se você apertar um buraco ao lado do doce, ele saltará facilmente. Um buraco extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não será inundado. Em segundo lugar, graças a esse buraco, a água drena mais rápido, pois cria uma fuga para o ar, ajudando a água a fluir para baixo. Muitos copos e canecas têm pequenas ranhuras na parte inferior de propósito. Eles são projetados para máquinas de lavar. As ranhuras deixam a água fluir e não a derramam sobre seus pés quando você retira a xícara da máquina. Além disso, essas ranhuras deixam o ar fluir para que a xícara não quebre, mesmo que o chá esteja fervendo. Preste atenção naquela placa de metal na frente do grampeador, conhecida como bigorna. Vire o grampeador de cabeça para baixo e gire a bigorna, invertendo-a. Você está basicamente mudando a configuração do grampeador para temporário. Neste modo, você pode grampear as folhas sem muita força, para que elas possam ser facilmente destacadas umas das outras mais tarde. Tudo começou no início do século XX na França. Ali foi criado o conceito de uma palavra francesa sofisticada: comer pequenas quantidades de uma comida bonita que agradasse aos olhos. 5, 10, 15 até 20 pratos. Em uma única refeição, você poderia degustar sopas, aperitivos, doces, massas, risotos, todas essas coisas boas. Quando você vai a um restaurante para provar um prato novo, ele deixa de ter um gosto fora do comum lá pela 10ª mordida. Então, tem apenas uma pequena porção de alguma comida e você acaba apreciando mais. Os restaurantes luxuosos sempre tentam ser o mais diferente possível dos mais baratos. Eles têm decorações elegantes, talheres caros e porções pequenas, o oposto do que se oferece em estabelecimentos comuns. Isso torna a experiência de comer lá mais especial e inesquecível. Trufas, caviar, todos esses ingredientes chiques custam muito caro, e você sabe disso. Então, quando vê os garçons trazendo um prato minúsculo com uma porção menor ainda, seu cérebro fica feliz. Faz sentido.
Como você se sentiria se pedisse uma porção barata de alguma coisa cara e tal porção fosse gigante? Estranharia e até pensaria que a comida é de má qualidade ou falsificada. Os restaurantes luxuosos compram seus ingredientes de vários lugares. Eles não encontram tudo em um fornecedor só, e isso gera custos altos. Uma porção maior seria muito mais cara, até para os mais ricos. A maioria dos restaurantes chiques tem pelo menos de 3 a 6 pratos. Em alguns, servem até 30. Você não conseguiria provar todos se fossem do tamanho normal. E mantendo menor o tamanho das porções, sobrará mais tempo para os clientes saborearem uma sobremesa ou cafezinho gourmet, gerando mais lucro. Tudo é feito para passar aquela sensação de edição limitada. É sempre mais provável que você aprecie alguma coisa que é rara e exclusiva. Uma montanha de macarrão é algo que se pode fazer em casa mesmo. Agora, poucas unidades de macarrão multicolorido em um prato com legumes exóticos? Isso é especial e excelente para fazer algumas selfies. Os chefs gourmet não só cozinham, eles criam obras de arte comestíveis. E é muito mais fácil fazer isso com menos ingredientes. Quanto mais coisas forem colocadas na receita, mais ela se parecerá com aquele mexidão que você faz quando está tentando esvaziar a geladeira. E para o cliente, é difícil parecer chique tentando colocar um hamburgão dentro da boca. Quando se está comendo uma porção pequena de comida em uma mesa chique, usando roupas bonitas, é impossível não parecer elegante. Alguns restaurantes estão mudando as coisas um pouco, oferecendo pratos com tamanhos comuns ou menores. Isso é perfeito caso você não aguente comer aquele tanto se estiver de dieta ou com pouco dinheiro. Mas neste caso, porções menores não serão mais chiques, apenas menores mesmo. A maioria dos estabelecimentos tem meia-luz e mesas e locais aconchegantes para fazer você se sentir mais confortável e à vontade. E para permanecer mais tempo e comer mais. As pessoas se sentem menos culpadas por pedir um monte de comida cara quando estão invisíveis em um cantinho escuro. O cheiro pode afetar sua escolha. A baunilha e a canela o fazem sentir vontade de comer uma sobremesa. O odor de bacon pode fazer você pedir um café da manhã maior. A lavanda o ajuda a relaxar, a se acalmar e a comer e gastar mais. Os restaurantes chiques usam incenso e óleos com cheiros agradáveis para tentar fazer você pedir mais. Nos mais baratos, tudo é diferente. Quando você se senta perto da janela e vê pessoas e a luz do sol, provavelmente se sente mais consciente de suas escolhas e pede algo mais saudável e leve, como legumes, crepes, sabe, esse tipo de coisa. E dificilmente pedirá uma refeição completa, pois pode pensar que alguém o julgará. Eles espalham TVs por toda parte para distraí-lo. Assim, você aceitará com mais facilidade qualquer coisa que o garçom oferecer. Sentar-se em um banquinho mais alto de frente para um balcão faz você se sentir mais alerta, já que não dá para recostar e relaxar. Então, certamente fará o pedido, comerá e irá embora. Aí outra pessoa pode chegar e sentar. Onde sempre podem ser encontrados lanches rápidos? No shopping e em qualquer parada de descanso. Eles esperam que você compre alguma coisa por impulso, mesmo quando não estiver com fome. Só de olhar as pessoas comendo ou aquele hambúrguer fica com água na boca. Os restaurantes também pagam uma boa grana pelo design de seus cardápios. Eles usam uma coisa chamada poder do posicionamento. Isso ajuda o cliente a escolher alguma coisa, mesmo quando não sabe o que quer. O que estiver no topo direito da primeira página. É isso que eles querem vender. Você sempre verá os ingredientes mais caros mencionados na descrição do prato, mesmo se ele tiver só uma gotinha deles. E você vai querer pedir só para sentir aquela vibe luxuosa. Alguns locais gourmet realmente fazem suas especialidades com ingredientes frescos comprados na manhã daquele mesmo dia. Mas a maioria das especialidades é feita com coisas que estão prestes a vencer, pois assim não se desperdiça tanta comida. E cuidado! As especialidades em restaurantes chiques podem custar mais que seu iPhone. Até os mais luxuosos nem sempre cozinham tudo do zero. Há legumes congelados que são levados ao micro-ondas, sopas embaladas a vácuo que são jogadas em água quente. Eles podem até usar legumes da salada do dia anterior para preparar a sopa do dia. Quando o maître ou hostess lhe diz que há uma espera de 20 minutos, ele está inventando. Como alguém consegue prever o futuro? Como saber o tempo exato que aquele casal levará para terminar de comer aquela massa e irá embora? Esse tempo específico de espera faz você se sentir mais relaxado e dá a impressão de que o restaurante é bem organizado. O gerente sabe que é mais provável que você peça uma pizza de R$20 se ela estiver abaixo de um bife de R$45 no cardápio. Você também certamente vai querer uma sobremesa com R$3 de desconto, mesmo se ela custar R$15. Isso se chama ancoragem de preço. Seu cérebro fica preso nos R$3 de desconto e ignora o preço real do produto. Quando um garçom simpático o convida a dar mais uma olhada no cardápio, é impossível dizer não.
É do nosso instinto agradar os outros. Os garçons sabem quais itens querem vender e os descrevem do jeito mais lindo ou os recomendam como se fossem seus preferidos. Faça o teste. Peça a eles para recomendarem uma sobremesa. Aposto que será a mais cara do menu. A música que você ouve nos restaurantes afeta o gosto da comida. Você certamente avaliará uma massa ou pizza como autêntica se eles colocarem alguma ópera italiana para tocar. As batatas chips ficam com gosto melhor quando fazem um barulhão ao serem quebradas. E as ostras parecem mais temperadinhas quando há algum tipo de música caribenha tocando. Os garçons sempre oferecem uma bebida antes mesmo de você abrir o cardápio, para pegá-lo de surpresa. E se alguém pede uma bebida cara, é bem provável que todos os outros da mesa façam isso também. Os cardápios que não usam cifrões fazem você se sentir melhor e mais tranquilo sobre gastar dinheiro. E alguns nem usam centavos. Quanto menos números você vir, mais estará disposto a pagar. E é mais provável que peça um prato cujo nome é comprido, como o suculento filé de peixe fresco ao molho tártaro do chefe com legumes especiais crocantes. Tô dentro! Ei, desculpe, gente. Isso soa bem melhor que filé de peixe com legumes. O primeiro dá a impressão de caro e preparado por um chefe. Os estabelecimentos sempre gostam de fazer seus pratos parecerem mais autênticos. Por isso que eles são carregados de palavras estrangeiras, dando a impressão de que são super chiques. Os restaurantes ficam lotados no horário de almoço. Para que você não perceba que seu pedido está demorando muito, eles atrasam todo o resto. Fazem você esperar por uma mesa, depois o levam para uma mesa vazia, na sequência colocam os pratos e talheres, aí trazem o cardápio. E já deu para entender como funciona, né? Não quero ser estraga-prazeres, mas você nem sempre é o primeiro cliente a ganhar aquela cestinha de pães. O que sobrou do cliente anterior, você pode estar comendo agora. Quando os garçons servem aperitivos de graça, estão tentando fazer você ficar com sede. Todos aqueles salgadinhos e biscoitinhos estão cheios de sódio. Quando você come muito, seu corpo envia um sinal para seus rins de que é hora de limpar o organismo. E antes de se dar conta disso, lá está você pedindo um monte de bebidas extras. O aqui, que é a fruta nacional da Jamaica, tem um sabor verdadeiramente único. É suave e amanteigado, e as pessoas que o experimentaram dizem que tem gosto igual ao de ovos mexidos. Ele é seguro para comer somente quando está totalmente maduro, então a importação de aquis verdes foi proibida nos Estados Unidos há quase 50 anos. A única parte comestível é a branca e cremosa. A rosa parece dar água na boca, mas não caia nessa, ela é altamente tóxica. O mesmo acontece com as sementes pretas. A graviola é mais uma fruta banida dos Estados Unidos por causa das suas toxinas. Ela também é conhecida como guanabana e pode liberar substâncias tóxicas, levando a alguns efeitos muito desagradáveis se não estiver madura. Fãs americanos de graviola, não fiquem tristes. É bem provável que vocês encontrem a polpa congelada nos supermercados. Outra coisa que deve estar 100% madura para ser segura é o sabugueiro. O verde é rico em vitamina C, que é bom para você, e cianeto, que não é tão bom. No entanto, as bagas podem ser encontradas em tortas, xaropes, chás, geleias e daí por diante. Quando estão super maduras e são cozidas, não são perigosas. E não são proibidas. O cianeto não parece tão crítico quando se trata de alimentos com tetrodotoxina, que é 1.200 vezes mais forte. O baiacu é uma iguaria japonesa e é cheia dessa substância. Ninguém consegue comer esse peixe sem consequências, mas os chefes japoneses dominam a habilidade de preparo com perfeição. Para torná-lo comestível, eles simplesmente removem as partes venenosas. Essa iguaria, também chamada de fugu, custa cerca de $200 por porção. Ao invés disso, você poderia comprar um monte de salmão, que é totalmente seguro. O fugu também é quase totalmente proibido nos Estados Unidos e em outros países. Existem apenas alguns lugares autorizados que o vendem, mas provavelmente você não gostaria de ter uma aventura gastronômica dessas. Casu marzu significa literalmente queijo podre. Desculpe, você não vai conseguir experimentar um pedaço por aqui. Mas caso não consiga resistir à tentação, terá que ir para a Ilha da Sardenha, na Itália. Na verdade, ele é só um queijo de leite de ovelha com uma pitada de, digamos, mágica. Moscas especiais colocam seus ovos dentro dele e eles ficam lá por 40 dias. No momento em que está pronto para o consumo, a iguaria tem alguns vermes vivos fazendo a decomposição. Graças a eles, o queijo tem aquela textura distinta e sabor picante. Ele é proibido em vários países por razões sanitárias.
Ao contrário do macio e cremoso casu marzu, o queijo Kurpi do Himalaia é famoso por ser o mais duro do mundo. Assim como qualquer produto desse tipo, ele é produzido com leite. O que o torna diferente é que permanece fresco por até 20 anos. O leite também é muito especial. É de uma espécie que é um cruzamento entre vaca e iaque e come uma variedade de ervas de montanha. O leite fica com um sabor único graças a essas ervas. Mas cuidado com seus dentes quando for morder esse laticínio duro como pedra. Em Singapura, você nunca terá cáries devido ao consumo de chicletes. E não é porque os habitantes de lá cuidam dos dentes. O fato é que os chicletes são completamente ilegais por lá. O país é conhecido por sua limpeza e gastou uma fortuna limpando todas as manchas dos lugares. Por isso, proibiu o consumo de gomas de mascar. Isso aconteceu em 1992 e os vendedores tiveram que interromper as vendas imediatamente para evitar multas altíssimas. Ao caminhar pelos corredores de supermercados enquanto viaja para destinos diferentes, você pode perceber que não há leite cru em estoque. Ele é proibido em muitos estados dos Estados Unidos e países como Canadá, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Escócia, por razões sanitárias. Por outro lado, na Escócia, o haggis é totalmente liberado, mas não nos Estados Unidos. Se você mora lá e tem menos de 45 anos, é provável que nunca tenha experimentado o haggis, já que ele foi banido há quase meio século. Este pudim escocês é feito de uma gama completa de partes internas de ovelha, misturadas com um pouco de aveia e temperado com um monte de cebola picada. E não se esqueça do sebo e um pouco de caldo. A textura é quebradiça e áspera, e não surpreende que o prato seja bastante picante. Geralmente é servido com purê de batata ou de nabo. A mandioca é uma raiz tropical venenosa com 2 tipos. Um deles contém um pouco de cianeto, mas cozinhá-lo já é o suficiente para reduzir o conteúdo a um nível não tóxico. Para se livrar de todas as toxinas da mandioca amarga, é necessário ralar a raiz, colocar de molho e, por fim, cozinhá-la adequadamente para torná-la comestível. Essa raiz tem bastante amido e seu sabor é muito suave. A mandioca pode ser usada como uma batata, amassada, cozida ou frita. O que você acha? Que tal uns haggis com purê de mandioca em vez de batata como acompanhamento? A propósito, as inofensivas batatas também não são tão seguras assim. Tudo depende se ela está madura ou não. Quando estão verdes, são cheias de toxinas e os brotos dela também são bastante perigosos. O mesmo acontece com as amêndoas verdes e as castanhas, que contêm cianeto caso não estejam maduras o suficiente. Felizmente, as que compramos no supermercado são bem processadas, o que significa que são totalmente seguras. As ameixas amarelas ou mirabelle também são proibidas em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Essas frutas são absolutamente inofensivas e nada de ruim acontece a quem comê-las. Mas só é possível desfrutar dessas ameixas em Lorraine, na França. A lei para a importação é meio bizarra e a fruta é de origem protegida. Se o robalo é o tipo de prato sem o qual você simplesmente não consegue viver, então o Reino Unido não é o seu destino. Esse peixe foi recentemente proibido por lá devido à redução da população dele. O mesmo acontece com o caviar beluga nos Estados Unidos. Um dos alimentos mais caros do mundo não pode ser encontrado no país por causa das novas regulamentações que protegem os peixes. Ei, que tal um hambúrguer com carne recém-feita, o pão mais macio e montes de ketchup? Vai, pegue um, a menos que você seja um estudante francês. Existe uma lei na França que regulamenta o uso de ketchup em lanchonetes para os alunos, e eles só podem comê-lo com, você adivinhou, batatas fritas. Os corpos do tubarão da Groenlândia se livram de todos os resíduos que produzem, filtrando-os através da sua carne e pele. Então, não é de se admirar que sua carne seja tóxica. Parece uma boa razão para não comê-los, mas não na Islândia. A carne de tubarão processada, chamada de hakal, é primeiro pendurada para secar por 3 a 5 meses. No final, você obtém algo parecido a um peixe fermentado e cheiro de amônia, com uma textura gelatinosa que lembra pão molhado. Algumas coisas melhoram com o tempo, a menos que seja comida. Mas há um café em Bangkok, onde se cozinha a mesma carne e sopa de macarrão há 45 anos. Essa sopa parece com uma poção. Está fervendo há mais de 4 décadas. O caldo nunca foi jogado fora e é sempre guardado durante a noite para as porções do dia seguinte. Um dos segredos do sabor único é a enorme borda de gordura que se formou ao redor da panela, que nunca foi lavada. Ok, agora tem a desculpa perfeita para fazer a mesma coisa. O quê? A comida tem um sabor melhor assim. No Camboja, você pode experimentar um lanche crocante que tem um sabor parecido com o do caranguejo. Ele é frito e um pouco temperado. O ingrediente principal é uma tarântula. Isso não se parece muito com um almoço. Ok, você não teria adivinhado se eu não tivesse contado.
Já a sopa, de nome que parece um trava-língua, é definitivamente deliciosa. O sabor é forte, mas delicado e tem gosto de camarão. Bem, esse prato tradicional do Laos parece muito legal, até você perceber que é feito de ovos de formiga. Para dar um pouco de acidez, eles também costumam adicionar algumas formigas minúsculas. No México, não se jogam fora os grãos de milho que ficaram pretos porque estão podres. Eles são mantidos como uma especialidade culinária chamada huitlacoche. Os fungos em todo o grão dão aquele aroma de terra e amadeirado. Alguns pratos precisam apenas de decoração, principalmente bolos e tortas. Na Inglaterra existe uma torta chamada Stargazy. Ela leva sardinhas que são acompanhadas de batatas e ovos e colocadas na crosta da torta, como se estivessem olhando para cima. Sim, parece um pouco assustador. No entanto, às vezes, são as caudas que ficam por cima. A kombucha é outra coisa estranha que se toma na Europa Oriental com bebidas à base de leite ácido. Já chegou ao Brasil e trata-se basicamente de um pouco de chá preto ou verde fermentado. A bebida é feita pela adição de toda uma cultura de bactérias ao chá adoçado. Elas não são consumidas, apenas fermentam a bebida e o açúcar age como fermento. Adicione suco, especiarias ou o que quiser. Bom proveito. Ou pelo menos tente. Os globos oculares do atum são uma iguaria bastante popular na China e no Japão. Eles precisam ser fervidos antes que sejam comidos. E um pouco de tempero também é necessário. Se você acertar a receita, terá uma iguaria com o sabor de lula por menos de $1. Aposto que você está de olho nisso. É o primeiro dia do apocalipse. A internet entrou em colapso. Tudo foi interrompido. Lá fora, o mundo está vivendo e respirando o puro suco do caos. Você tem que pensar rápido. É preciso garantir que suas provisões durem até... quem sabe? Em primeiro lugar, certifique-se de estocar sua cota de pemmican. É como uma carne seca com muito valor nutricional extra. O pemmican é uma invenção dos povos indígenas da América do Norte. Eles dependiam do pemmican durante invernos rigorosos ou quando os recursos eram escassos. Ele dura muito tempo e é fácil de carregar. A essência do alimento de sobrevivência. Não tem a aparência mais saborosa, mas pode durar até 5 anos se armazenado adequadamente. Esse produto é perfeito para o apocalipse, já que proporcionará uma refeição altamente nutritiva. Uma barra de 90 gramas lhe dará cerca de 300 calorias, porque você recebe uma refeição que vale por 3, carne seca, frutas vermelhas e até açúcar. E você não precisará comer muito para se sentir saciado, pois ela fornece ao seu corpo uma variedade de nutrientes, de proteínas a carboidratos. Sei que você sentirá falta deles, mas não pegue aqueles biscoitos com gotas de chocolate que você adora. Você precisa de uma alternativa chamada biscoitos de navio, mas não é possível encontrá-los no supermercado. É preciso assá-los você mesmo. Esses eram os biscoitos que os marinheiros comiam durante as longas viagens no mar. Um biscoito de navio pode durar uma vida inteira sem estragar. Há registros de biscoitos que duraram mais de 80 anos. A questão é que, quando os marinheiros saíam para o mar, não sabiam exatamente quando pisariam em terra novamente. Portanto, eles precisavam estar preparados em termos de alimentação. Caso contrário, eles poderiam, você sabe, passar fome. Os padeiros criaram essa receita simples. Esses biscoitos são feitos principalmente de sal, farinha e um pouco de água. Mas o segredo aqui é que o método de cozimento lento retira toda a umidade. Os pequenos furos na parte superior ajudam a retirar a umidade durante o processo de cozimento. Uma pessoa de tamanho médio pode sobreviver com 8 biscoitos de navio por dia. Mas havia uma desvantagem. Esses biscoitos eram tão secos que uma pessoa poderia quebrar os dentes ao comê-los. E é recomendável ter atenção redobrada, pois pode haver insetos escondidos nos buracos da parte superior. Portanto, antes de mastigar esses biscoitos, certifique-se de sacudir os insetos para fora deles. Já ouviu falar de uma sopa que você pode levar por aí? Bem, a sopa portátil é um segredo antigo que precisa fazer parte desta lista. A sopa portátil é dura e condensada. É um tipo de caldo solidificado, como um caldo de carne, feito essencialmente de carne. É preciso cozinhá-la lentamente, com qualquer tipo de carne rica em colágeno. Durante o cozimento da carne, ela liberará seu sabor na água da panela. Após cerca de 18 a 24 horas de redução, você obterá uma substância nutricional semelhante à gelatina. Quando ela esfria, transforma-se em uma placa que pode ser cortada em tabletes menores. Para comê-la, basta encontrar um pouco de água quente e colocar o tablete de carne dentro dela. Ele libera todos os nutrientes condensados, proporcionando uma refeição quente, saudável e altamente nutritiva. Se você tentar arriscar sua vida e sair de casa para comprar mantimentos, não se esqueça do arroz branco. Essa variedade de arroz pode manter seu conteúdo de nutrientes e sabor por até 30 anos.
O arroz branco é melhor do que outras variedades, como o arroz integral, por causa de seus óleos naturais. Digamos que já tenha se passado um ano do apocalipse. A essa altura, você já se acostumou com seu novo estilo de vida. Você sai para caçar carne fresca, mas... você se depara com um urso. Mas, como sua nutrição está em dia, você tem toda a energia necessária para escapar dele. E você pode agradecer ao Kamut por isso. Esse grão antigo contém até 40% mais proteína do que o trigo moderno e é mais rico em zinco, magnésio, selênio e ácidos graxos saudáveis. Ele não é chamado de grão de alta energia à toa. É fácil de digerir e fornece mais energia do que o trigo comum. Uma rápida reflexão. Quando falamos de alimentos para sobrevivência, não estamos pensando apenas em coisas para encher o estômago. Precisamos pensar em termos nutricionais e psicológicos, o que significa gelatina. Pode parecer superficial, mas não subestime a necessidade de comida reconfortante durante o fim do mundo. Como é feita de um pó industrializado, ela dura muito tempo. Além disso, é uma fonte de colágeno. Isso ajudará seus ossos a permanecerem firmes. Certifique-se de que sua despensa tenha sal e açúcar. O sal tem sido usado desde que os seres humanos descobriram que ele ajuda a preservar a vida útil da carne e de outros alimentos. É por isso que os egípcios o usavam em seus processos de mumificação, para retardar o processo de decomposição. O açúcar pode ser armazenado por um período indefinido. No entanto, certifique-se de adquirir um açúcar refinado de alta qualidade. E armazene-o em um local sem nenhum tipo de cheiro forte, pois ele absorve os odores ao seu redor. Tanto o açúcar quanto o sal impedem o crescimento de bactérias e mofo. Lembre-se, a umidade é um dos seus principais inimigos no apocalipse, talvez até pior do que os zumbis. Simplesmente porque a umidade permite que bactérias e mofo prosperem. E esses tipos acabam comendo toda a sua comida. 2 anos depois de todo esse caos, você descobriu como se alimentar. Quando tudo começou, você comprou um monte de vegetais frescos e os desidratou. Ao desidratar os alimentos, você ainda obtém todos os nutrientes, mas eles duram muito mais. Além disso, o tamanho fica bastante reduzido, o que facilita muito o armazenamento. Você não se esqueceu da manteiga de amendoim, é claro. A manteiga de amendoim é altamente calórica, além de ser sua melhor guloseima nesse momento. Eu sei o que você está pensando. Dá para ficar sem doces, mas como sobreviver sem leite? Não é necessário. Em vez de leite comum, certifique-se de obter toneladas de leite em pó. Você pode até variar um pouco se comprar leite de coco em pó ou até mesmo leite de amêndoas. Para prepará-los, basta misturá-los com um pouco de água. E, é claro, o café é um grande alimento de sobrevivência. Ele dura muito tempo, embora não lhe traga muita nutrição. O café tem sua cota de antioxidantes, o que ajuda a prolongar a vida. Além disso, ele ajuda na saúde de seu cérebro, prevenindo a demência. Você deve receber sua cota de alimentos enlatados, feijão, legumes e até peixe. Certifique-se de comer feijão preto, pois ele é rico em ferro. Você precisa de um sistema imunológico robusto, pois não haverá muitos médicos por perto, ou eles se transformaram em zumbis. O salmão rosa enlatado é um item obrigatório em sua despensa do apocalipse. Ele contém uma grande quantidade de ácidos graxos ômega 3, que ajudarão na saúde do cérebro e do coração. Ele pode durar até 6 anos se armazenado corretamente. É preciso pensar na aveia aqui. A aveia é um dos alimentos mais saudáveis do mundo. Uma tigela de aveia no café da manhã pode ajudá-lo a se sentir saciado por mais tempo, o que é um grande aliado quando a comida está sendo racionada. A aveia em flocos é simples de preparar e pode ser consumida sem cozimento, bastando deixá-la descansar na água durante a noite. Milho. O milho é um dos melhores para o armazenamento de alimentos a longo prazo. Ele dá uma boa farinha de milho. Você pode até moê-lo e fazer uma boa tortilha, caso comece a sentir falta daquelas noites mexicanas. É melhor armazená-lo inteiro e moê-lo somente quando for cozinhá-lo, para maior durabilidade, é claro. Infelizmente, a pipoca tem mais umidade do que outras variedades de milho e não é a melhor candidata para armazenamento a longo prazo. Digamos que a pipoca não sobreviverá ao apocalipse. O que nos leva a outro ponto. Nada disso funcionará se você não souber como armazenar seus alimentos de sobrevivência. Você precisa criar um local de armazenamento que seja fresco, escuro e seco. Isso pode estender a vida útil de seus alimentos para até 30 anos. Para o material desidratado, é necessário armazená-lo em recipientes herméticos. O ar é uma espécie de vilão aqui, pois ajuda a oxidar uma série de coisas. A maioria das bactérias em nossos alimentos precisa de ar para se desenvolver. Portanto, se cortarmos o ar, isso significa mais alimentos para nós.